Irmãs está de volta, hoje de um formato meio diferente, com a história das manas. Ô Pri, conta pro pessoal lá em casa que é o seguinte, o que eu mais escuto nas ruas, em qualquer lugar que eu vou, nas escolas onde a gente passou, assim pra mim, você tem irmã? E eu falo, tenho. Olha, minha irmã. As pessoas falam, vocês não são irmãs. Ou se a gente tá junto em algum lugar, as pessoas falam, nossa, vocês são tão amigas. Conta pro pessoal que sim, nós somos irmãs. Eu já ouvi falar, nossa, como a sua amiga é linda. Também, várias vezes. Bom, pessoal, eu e a Paty somos sim irmãs. Paty é minha irmã adotiva, mas eu falo que ela já existia muito antes de existir fisicamente, né? Nossos pais, Célia e Cleonir, eles tiveram a Priscila em 1980. Já tô entregando. Já entreguei a idade, entregamos, né? Já falamos a nossa idade. É só um número. Eu nasci em 1980, né, lá na Zona Leste de São Paulo, na Vila Libanesa, ali um subdistrito da Vila Prudente. E cerca de um ano e pouco depois que eu nasci, a mamãe engravidou de novo. E aconteceu um fenômeno muito raro com ela, né? Ela teve uma gravidez gemelar. Os gêmeos eram bivitelinos, né? Eles eram gêmeos de placentas separadas. E o que aconteceu? Um deles se fixou no útero e o outro se fixou numa das trompas. E naquela época não tinha os recursos, né, de ultrassonografia, os exames, os morfológicos, sei lá o quê. E, de repente, por volta do 5º mês de gestação, a nossa mãe teve uma hemorragia, porque a trompa em que esse bebê estava alojado, ela estourou, né? O bebê foi crescendo, e ela teve uma hemorragia absurda, ela teve que tirar útero, ovário, ela teve que fazer uma esterectomia forçada. Ela quase morreu naquela época, foi literalmente um milagre ela ter sobrevivido, né? Os médicos até falaram para o nosso pai, olha, não tem mais o que a gente fazer, né? E ela contava pra gente que ela acordou de volta no dia 12 de outubro de 1981, que é dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, para quem conhece a gente pessoalmente, né, e vê aí o quanto a gente é devota de Nossa Senhora, né, todo ano a gente vai lá fazer um bate-volta em Aparecida, muito vem disso, né, dessa fé que foi transmitida, né, dessa crença que foi transmitida pra gente. E naquele momento, né, nossa mãe soube que ela não podia mais, né, ter filhos e tudo mais, e a loucura da minha vida, da minha infância, era ter uma irmã. Eu via meus primos, eu via minhas primas, né? E eu falava sempre pro meu pai e pra minha mãe, tô brincando com a minha irmã Patrícia. Tô conversando com a minha irmã Patrícia. Tudo que eu ganhava, sei lá, um kit de livrinhos. Metade era meu, metade era da minha irmã Patrícia. Meus pais achavam, né, que eu tava alucinando. Ainda bem que naquele tempo não era muito comum se fazer terapia, né? Verdade, ainda não tinha, né? Não tinha desbravado esse universo terapêutico, né? Mas o que aconteceu, né? Conscientes dessa impossibilidade, né, de gerar ali, de gerir uma nova criança, né? Um belo dia, a gente recebe a notícia de que tinha sido abandonada uma criança com cerca de 3, 4 dias de vida, e aconteceu a oportunidade dos nossos pais conhecerem e adotarem essa criança. Só deixando claro que não foi abandonada no lixão da mãe Lucinda, tá? E aí, o que aconteceu, né? A mãe falava que quando ela segurou, né, a Paty nos braços pela primeira vez, ela falou, meu Deus, é a Patrícia, né? E pra mim, ela sempre foi a Patrícia, não tinha outra possibilidade, eu não sei explicar o que era aquilo, se era uma coisa espiritual, que tipo de conexão era essa, né? Mas, de fato, foi ali, né, em abril de 1985, que um dos maiores sonhos que eu tinha, né, como ser humano se realizou, né? A chegada da minha irmã Patrícia. Eis que chega a Patrícia Aparecida, tá? É verdade, em homenagem não é só à Patrícia, Nossa é Patrícia Senhora. Aparecida. É verdade, é verdade. Então, sim, nós somos irmãs.
somos parceiras em absolutamente tudo nessa vida, né? Eu falo e não é brincando, de verdade, a Paty é minha consciência. Ela é o lugar para onde eu corro sempre que as coisas ficam confusas, ficam difíceis. Quando elas ficam alegres também, né? Ela teve lá em todos os momentos importantes da minha vida. E desculpa que eu sou uma bunda mole, eu choro mesmo, né? E que bom que a gente está tendo a oportunidade de contar tudo isso aqui, né? De explicar mesmo, né? Porque as pessoas, elas levam muito em consideração a questão física, né? De tipo, por que uma é branca e por que a outra é preta? Isso é um conceito que eu cresci ouvindo, né? Eu me lembro que desde que eu me conheço por gente, foi isso que eu escutava. Nossa, mas vocês não são irmãs, uma é branca e a outra é preta. Mas eu acho que as coisas na vida, as conexões acontecem sem a gente esperar. E foi muito o que aconteceu entre a gente, assim, entre a nossa família mesmo. Eu acredito que Deus me deu um presente muito grande de ter me dado uma família maravilhosa, de ter me dado a melhor irmã do mundo, claro, né, gente? Que nós, cheia de defeitinhos. Que nós, como boas irmãs, temos os nossos arranca-rabos. Muitos. Não são todos os dias que são sorrisos, mas eu acho que a gente tem uma conexão muito além disso, de tipo... Eu acho que da nossa parceria, da nossa relação, o amor que a gente tem, assim, uma pela outra, o respeito. Eu acho que isso é muito importante. E é o que move, né, a gente. E acho que a oportunidade linda que a gente vive hoje, né, de criar os nossos filhos juntos, né? Os nossos filhos, eles se relacionam como irmãos de verdade, né? A gente tem essa sensação que eles vão reproduzir muito. Né, do que a gente viveu. Reproduzir, acho que os bons exemplos que a gente se esforça, né, todos os dias para dar para essas 3 crianças lindas, né, que são o Enzo, a Lolo e o Fafá. E assim, só também para deixar claro, porque assim, eu tenho muito, muito, muito orgulho mesmo da minha história. Olha lá, eu que sou a coração de pedra, coração peludo. Assim, tenho muito orgulho mesmo, assim, da minha história, da minha criação. E isso nunca foi um problema na nossa casa, na nossa família, de distinção, de tipo, uma é filha biológica, a outra não. A nossa mãe, ela sempre brincava muito, né? Ela falava assim que a Pri era a filha que tinha saído da barriga e eu era a filha que tinha nascido do coração. E foi assim, eu sempre soube e, como eu já disse, nunca foi um problema na minha casa, na nossa família. Os meus pais nunca usaram isso contra nada. E eu estou falando isso porque agora, no auge dos meus 40 anos... às vezes a gente ainda escuta muitos comentários desagradáveis, sabe? E que pena que essas pessoas não tenham tido, talvez, a oportunidade também de ter a mesma atitude que a Célia e que o Cleonir tiveram. Verdade. A gente tem história pra contar, né, Paty? Nossa, se a gente for contar a história ao longo desses 40 anos aqui, gente, é muita coisa. Não é uma parceria, né? Como muitas pessoas pensam, não é uma parceria só de trabalho que vem aí dos últimos, né, 2, 3 anos. Não, é uma parceria mesmo de vida, né? De procurar tesouros escondidos no quintal e causar uns acidentes. Tijolos no pé da criança. De já ter se pego pelos cabelos e tido brigas, né, homéricas aí, de ter levado umas pauladas juntas. Conta pra eles, do pudim na cara, que foi um episódio marcante na nossa vida. Verdade, teve uma vez que a gente tava voltando de um almoço, acho que era de Dia dos Pais, Dia das Mães, né, na casa da minha madrinha. E a Patrícia tava trazendo de volta uma sobra de um pudim de nozes. Ai, gente, mas se não for eu, não vai ser ninguém, entendeu? E aí, o que aconteceu?
pai deu uma freada brusca ali no carro, a Patrícia derrubou o pudim e eu tava naquela fase tirando carta, né? Então eu achava que eu era dona do carro. E aí eu falei, você tinha que ser, né? Sua maloqueira, distraída, desligada. Ela não pensou 2 vezes, ela pegou o pudim que tava ali no chão do carro e tacou ele igual torta na cara do Passa ou Repassa. Então assim, a gente teve nossos momentos pastelão também, Lógico, né? Nem tudo foram flores, tudo né? São flores. Nem tudo foram Verdade. flores. Mas a gente tem muito orgulho, assim, da nossa relação, do nosso amor, muito respeito. E é uma coisa que a gente espera que seja, assim, eterno, pro resto da nossa vida. E que os nossos filhos possam repetir esse modelo que a gente vem ensinando para eles. Com certeza. Bom, depois vamos conversar mais agora um pouquinho sobre a aquarela, né? Também vamos tirar algumas dúvidas. Então, fique ligado, esse é o Entre Manas, especial Entre as Manas. Na segunda, 12h30, estamos de volta. Até lá!